Mais uma análise de hoje, JSRE. Vamos dar uma olhadinha como é que está o fundo. Relatório de agosto aqui, né? A cota em 1º de outubro está em R$ 61,00, com o patrimonial da última avaliação em 110, que já dá umas 55 do VP, só que talvez esse fundo já esteja com 50% de desconto em relação ao VP que vai sair no começo do ano que vem, no final desse ano, etc. Então é um dos melhores fundos da Bolsa, um dos melhores imóveis do país, do Brasil, com 50% de desconto. Parece algo interessante. Aqui nos comentários do gestor, tá dizendo, né? Locaram mais 1.500 metros aí metros quadrados do Rocha Verá. E devido a turnkey, que é uma modalidade onde o locatário só chega lá e literalmente vira a chave, puxa a maçaneta e aí tá tudo mobiliado, tá tudo pronto, o cara só tem que comprar um filtro ali e boa, já pode começar a trabalhar, não tem que fazer reforma, não tem que fazer nada. Isso começou com algumas lajes lá em São Paulo, e aí alguns fundos imobiliários que tinham lajes menores, etc., começaram a usar esse modelo para alocar muito rápido e funcionou muito bem. Um exemplo foi o Rio Bravo, de um fundo imobiliário que tem aí, a RCRB, eu acho. E aí agora, depois dos fundos imobiliários com lajes pequenas terem conseguido fazer isso sucessivamente e com uma taxa de sucesso bem alta, o JSRE, que é um grande fundo, é um fundo de 2 bilhões de patrimonial, 1 bilhão de valor líquido aí, de valor atual, tá também usando essa modalidade para baixar a sua vacância. E ela chegou no valor mais baixo, historicamente falando, de 7%. E dizendo eles que também está tendo várias visitas, tanto no edifício paulista, quanto também no Rocha Verá, do complemento do relatório passado, que inclusive no relatório passado de julho, teve aí a venda de alguns imóveis do HGPO, e tudo deu uma ajudinha ali para o fundo para continuar o patamar de renda, mas esse patamar aí de dividendos talvez não continue por muito tempo. Aqui, justamente sobre isso, o resultado por cota foi de 0,44 e paga um rendimento de 0,48 por conta, né, que no mês passado teve ajudinha ali para dar esse fôlego para o fundo. Interessante, a receita imobiliária potencial, descontada ali, contando ali se tudo que tivesse vaga fosse alugado, é de 68, só que no relatório passado, interessante, estava em 72. Por que 72? Justamente por isso do HGPO, então aqui o estagiário calculou o não recorrente como algo válido e aí botou 72, só que a realidade é 68, e aí a receita hoje é 61, e no final das contas você tem um resultado que sai de 61 de receita para um resultado de 44. Muito disso por conta das despesas operacionais ali que tem por conta da vacância, porque todo imóvel que não está alocado, ele está dando prejuízo. Não só por deixar de ganhar, quanto também, de IPTU, de água, de luz, de administração do prédio, tudo isso, custo do condomínio, etc., tudo isso tem que ser pago. E também tem a despesa lá do CRI Rocha Verá, que é uma dívida altíssima de CDI mais 2,6% ao ano. Então, é bastante alto e agora também está subindo a Selic, então pior ainda para esse fundo, mas na hora que isso aqui acabar, muito bom para o fundo. E se eles conseguirem pagar isso, enfim. Mas por hora, o rendimento vai continuar assim, porque não tem muita movimentação, não tem muito o que o fundo fazer. O VP está lá embaixo, quase em 0,5. Não tem como fazer emissão. O fundo não vai vender nenhum ativo, porque senão vai diminuir mais ainda o rendimento, porque os ativos, teoricamente, principalmente o Botafogo, que seria o mais recomendado para compra, ele daria prejuízo e aí o fundo teria que tirar dos dividendos. Então, também já atrapalharia o fundo a distribuir dividendos e aí cairia mais a cota. Então, hoje ele meio que fica parado ali, vítima do que está acontecendo com ele. Não tem muito espaço para movimentação. Aí aqui tem os imóveis, né? O Tower Bridge com quase 1 bilhão, o Rocha Verá também, ele vale 1 bilhão. Então esse fundo tem 2 imóveis de 1 bilhão, só que o fundo tem 40% dele, que dá aí 438 milhões de reais. Mas é muito interessante que você está passando ali por São Paulo, você vê 1 bilhão de reais na sua frente, erguido, em vários metros de altura, 1 bilhão de reais na sua frente. É bem interessante ter essa dimensão do valor ali. E engraçado é que esse fundo tem um desses prédios, né, um dos poucos prédios que valem 1 bilhão de reais aqui no Brasil, tem participação em 2 dele. Um ele tem 100%, o outro ele tem 40%. E aí tem a carteira de FIIs, que seria interessante, ele tem 40 milhões, aqui tem 5 milhões, e aí contas a receber, não dá para considerar tudo isso como um caixa, porque tem que ser distribuído aos cotistas, mas vamos juntar tudo isso daqui, vamos dizer que dá uns 50 milhões. Seria interessante tentar pagar um pouco da dívida com esse valor, mas como ele teria um prejuízo, ele também diminuiria o dividendo, enfim. O fundo está meio que de mãos atadas ali, não pode fazer muita coisa, mas também, eu fiz até uma tabelinha aqui, cadê? Aqui. Que hoje, se tirasse toda a vacância, a receita potencial dos imóveis seria essa, e o cap rate médio
do fundo seria de 7%, e hoje ele está em 6,5%. Ou seja, a gente está falando aí de um fundo com os melhores ativos e que é comum para esses ativos ter um cap rate menor. Por quê? Lá em São Paulo, Faria Lima, Berrini, Chucri Zaidan, que é onde estão esses imóveis do fundo, o imóvel vale muito. Por que ele vale muito? Porque ele está numa região onde não tem mais espaço para construir, que é muito conceituada no país inteiro. É a melhor região do Brasil. E aí o que acontece? O cara que vai, o locatário, ele não consegue pagar do mesmo nível que é fodástico essa região, o aluguel desse imóvel, porque senão não faz nem sentido para nenhuma empresa do mundo tá ali. Então o que acontece? O valor desse imóvel vai lá em cima e o aluguel ele vai continuar na faixa ali dos 100, entre 140 e 200 reais dessa área. Ele não vai subir tanto quanto sobe o valor do imóvel. Então o cap rate ele costuma ser menor porque são imóveis ali que têm um valor muito alto. E aí você paga esse valor muito alto pensando no quê? Qual que é a tese desse fundo? A tese desse fundo não é para você ficar recolhendo dividendos. Você quer recolher dividendos, você tem vários outros fundos muito mais interessantes para isso. O interessante do JSRE, qual que é a estratégia? É ter bons imóveis que passou ali alguns anos, você vai vender, vai botar um puta lucro no bolso, porque essa é a estratégia do fundo. É você vender esses imóveis e colocar um puta lucro no bolso, porque o imóvel se valorizou muito, porque está na melhor região do mundo, do Brasil, da América Latina, talvez. É do mundo não, né? Do Brasil e da América Latina. Então, hoje, você compraria por 1 bilhão e 300, algo que possivelmente está valendo aí 2.600, está comprando com 50% de desconto. Na hora que ele for vender, ele vai vender por um valor acima. Ou seja, na hora que ele vender isso, talvez seja um lucro de 100%. Talvez seja um lucro de 100%. Então, seja interessante analisar isso, porque é um fundo com essa tese, não é um fundo de dividendos. Inclusive, o dividendo dele é muito, muito baixo, se você pegar em comparação com os outros. É um cap rate de 7%. Só que na hora que esse fundo vender um ativo, vai dar um puta lucro para distribuir. E aí sim ele vai entrar com o pé na porta e vai distribuir bastante dividendo. Então, tem isso. Esse fundo aqui não é um fundo para você ficar num curto tempo, num espaço de tempo. Então, vou comprar o fundo para ficar um ano e meio, não faz muito sentido. Agora, vou comprar o fundo para ficar mais de 2 anos, faz sentido, porque aí a dívida já começa na hora que o CDI cai, essa dívida começa a pesar bem menos para o fundo. O valor dos ativos, o valor dos ativos aumenta por conta que o CDI está caindo, então tem mais crédito rodando, enfim. O VP do fundo aumenta. E aí esse fundo vende um imóvel valorizado por conta que o CDI caiu, com a dívida baixa, consegue terminar de locar esses imóveis, aí sim é um fundo aí que, se você pensar no horizonte de 2 anos para cima, é um fundo que tem bastante espaço ali para destravar valor do preço que a cota está hoje, de R$60. E então, no horizonte de 2 anos para mais, é bem interessante você ter esse fundo na sua carteira, né? Você ir acompanhando esse fundo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aqui tem a receita por imóvel, metade pode estar no Torre Bridge, o outro resto está nos 3 outros imóveis lá, né? O Praia Botafogo nem conta. E aí tem aqui a revisional, no ano de 24 e no ano de 25, a gente está falando aí de mais de 60%, de quase 60% de revisional do fundo, só que provavelmente o revisional vai ficar de igual para igual, não vai ter nenhum aumento, porque está bem difícil o setor de lajes atualmente. Pegou até num mau momento, porque se fosse em 2026 e 2027 que essas revisionais viessem, aí talvez desse até para aumentar o aluguel. Aí aqui ele fala, né, do Torre Bridge, que é um prédio de 1 bilhão de reais. O Rocha Verá também, o complexo, são 3 torres, se eu não me engano, também 1 bilhão de reais. Aí tem os outros imóveis do fundo. Mas em geral é isso. É um fundo que tem um cap rate. O cotista que comprou esse fundo, que aportou, que participou da primeira emissão, ele concordou em ter um cap rate de 7% pensando nisso. E hoje o fundo está pagando 9,5% de yield. Então quem está comprando o fundo agora e vai ficar mais daqui 2 anos, é um ótimo ativo para ser adquirido, porque você está com yield de 9,5%. Daqui a pouco o CDI começa a cair, a dívida começa a pesar menos. Ele, ao longo do tempo, vai locando porque o mercado de lajes vai melhorando. E aí, além disso, o mercado de lajes melhorando, ele locando, ele conseguir vender esses imóveis, vender esses fundos, vender o Praia Botafogo, vender até mesmo um imóvel ali em São Paulo, é um baita gatilho para o fundo de valorização. Porque na hora que ele vende um imóvel desse, vai dar um baita lucro. Então,
JSR tem bastante coisa para falar do JSRE, até devo ter me esquecido de algumas, porque é um fundo que tem uma tese bem interessante de longo prazo ali. Mas até para o vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrar por aqui. E é isso. Deixa aí nos comentários se você acha que faz sentido ter uma parte 2 ou outros fundos que você acha que faz sentido analisar aqui também.